Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Bocardi, boa noite, Carol, todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera. Bom, Vera, rendendo bastante a história das joias, dos diamantes, o presente das Arábias. Hoje, até abri aqui resumindo um pouco tanta coisa, porque tem chefe da Receita com posto em Paris, tem o ministro de Minas e Energia, que trata da questão do petróleo, fazendo o carregamento das joias. Tem dizendo que ia pro acervo. Tanta coisa. Como é que você quer começar a falar sobre isso? Vamos resumir para quem não acompanhou, né, essa polêmica que tomou o fim de semana. Bocardi, na sexta-feira, o jornal Estado de São Paulo revelou que lá atrás, em 2021, o casal Bolsonaro recebeu de presente do governo da Arábia Saudita uma série de peças aí de joias em diamantes e outras pedras, joias aí avaliadas em 16 milhões e 500 mil reais no seu total, que eram compostas por um colar de diamantes ali ultra vistoso, par de brincos, um relógio e 2 relógios. Isso foi retido pela Receita Federal em Cumbica, porque veio na mochila de um assessor do senador Bento Albuquerque. Ele teve uma reunião lá do então ministro de Minas e Energia. Ele teve uma reunião lá e aí trouxe a encomenda que ele já confirmou ter sido um presente para o casal Bolsonaro, do governo da Arábia Saudita, e muqueou na mochila do assessor. Foi isso que aconteceu. E aí, numa vistoria ali, a Receita encontrou esse pequeno farnel de 16 milhões enfiado numa mochila. E aí começa o périplo do presidente da República para tentar liberar essas joias. 8 tentativas, sendo a última dela ali já nos estertores do governo, prestes a embarcar para os Estados Unidos. Ele faz a derradeira tentativa, e aí uma tentativa que deixa muitas digitais, porque ele envolve o tenente-coronel Cid, que é o seu ajudante de ordens e faz tudo, envolve um outro militar da Marinha que é enviado num avião da FAB para tentar liberar as joias, e por fim envolve o próprio superintendente da Receita, que pega o telefone e liga para um auditor fiscal para ele burlar o seu dever funcional e liberar essas joias. Não tem nenhuma justificativa que fizesse a Receita liberar, porque não havia nenhum documento mostrando que aquilo era uma doação ao Estado brasileiro e nenhum pedido para que aquilo fosse encaminhado ao patrimônio da União, como alega agora o ex-presidente Jair Bolsonaro, depois que o caso veio à tona, um caso escandaloso. Ninguém recebe presente de 16 milhões e 500 mil reais dessa maneira oblíqua, totalmente sem transparência, feita na surdina. E essas tentativas finais de liberar o mimo ali às custas de envolver outros servidores numa tentativa de retirar de forma indevida essas joias é mais escandalosa ainda. Parece que ele estava arrumando as malas para ir para Miami, ele e a Michelle, e sentiram falta de alguma coisa. Opa, e aquele colar, aqueles brincos, aqueles relógios que a gente recebeu lá da Arábia Saudita? Então vamos tentar liberar isso. Escandaloso, uma coisa gravíssima. A gente tem visto aí que tudo que estava tapado, né, no governo Bolsonaro, tudo que estava escondido, tudo que estava mantido em sigilo, quando vem à tona é cercado de escândalo. A gente já tinha, a semana passada, outro caso envolvendo a Receita Federal, que era esse caso de você usar a Receita para fazer vistorias, devassas
indevidas na vida fiscal de seus adversários, como foi feito em relação ao Bolsonaro. E a gente tem aí também uma cereja final do bolo, que é tentar você tentar proteger aqueles que você envolveu na tentativa de liberar as joias, porque no dia seguinte a todo esse rolo, que foi no dia 29 de dezembro do ano passado, no dia seguinte o chefe da Receita foi nomeado como adido da Receita em Paris. Então ganhou ali uma sinecura do presidente Jair Bolsonaro. Nos últimos dias do seu mandato, ele assinou o ato mandando para Paris. Depois o presidente Lula cancelou vários desses atos de conceder postos no exterior para aliados do presidente. Então, é um caso que mostra muitas coisas, mas tem uma, pelo menos, que é positiva, que é a atuação de Estado dos servidores da Receita Federal, que em nenhum momento aceitaram a pressão, e uma pressão muito violenta. O auditor teve que se recusar a atender um chamado do seu chefe máximo. Imagina, é a mesma coisa que o diretor da CBN ligar para um de nós e exigir que fizesse alguma coisa irregular e a gente se recusar a atender. Então, e a pedido do presidente da República, né, Vera? Não é qualquer pedido, é o seu chefe pedindo para atender um pedido do presidente da República. Imagina o que esse servidor passou, né? Esse auditor foi muito firme na sua posição, se recusou a atender o telefone, não quis nem que o tenente da Marinha que estava lá passasse o telefonema para ele. E é isso, né? Com isso você já envolveu um tenente da Marinha, já envolveu um tenente-coronel do Exército, que a gente está vendo, está envolvido em outros casos também, o tenente-coronel Cid, e já envolveu o ex-chefe da Receita Federal, um uso absolutamente conspurcado do Estado pela gestão anterior. E como é que isso repercute na família Bolsonaro, Vera? Parece que o ex-presidente está surpreso com essa repercussão toda. Ficou muito assustado, muito surpreso, porque ela coincide, Carol, com alguns movimentos que a família Bolsonaro vinha fazendo, né? Um deles é essa exposição maior do Bolsonaro em palestras, seminários, colóquios, esses eventos da direita, extrema-direita americana. Ele apareceu nesse fim de semana mesmo, naquele congresso do CEPAC, que é o órgão ali da direita americana, e ele tocou nesse episódio, tentou negar, dizer que eram doações ao Estado brasileiro, mas uma versão que não para em pé diante dos inúmeros ofícios feitos por ele e pelos seus assessores para liberar as joias. E ele está muito assustado porque é um caso de facílima compreensão pela opinião pública em geral e pelos aliados e apoiadores do Bolsonaro, que tinham aquele discurso de que ele não rouba, de que ele é honesto, de que a família é honesta, como ainda um esteio do apoio a ele. Então, isso ainda era forte, apesar da gente ter visto muitas indicações em contrário, né? Crescimento patrimonial, uso de laranjas em vários cargos que a família ocupou, uso de funcionários fantasmas para justificar contratações, rachadinha, enfim, tem inúmeros casos aí de corrupção já sendo investigados, mas ainda assim prevalecia meio que por milagre essa versão de que eles podem ter os problemas que têm, mas não tem problemas de corrupção. E você recebeu um presente desse, um jabá, de 16 milhões e 500 mil reais, é algo que todo mundo compreende e que a sequência de acontecimentos torna impossível de dissociar diretamente do primeiro casal, porque, uma vez vindo à tona o caso, o ex-ministro Bento Albuquerque teve de confirmar que o seu assessor foi usado de mula para trazer no meio da mochila um presente para o casal Bolsonaro. Então, aí, com essa confirmação de um ex-ministro, a coisa ganhou outro status, né? Então, preocupação no PL, preocupação na família Bolsonaro, e uma coincidência aí que está preocupando o PL é que amanhã, dia 7, eles vão fazer um grande ato para a nomeação da Michelle Bolsonaro como presidente do PL Mulher. Isso é um passo aí para, primeiro, competir com as manifestações e solenidades do governo federal em relação ao Dia Internacional da Mulher, que é na quarta-feira, e para já projetar a Michelle Bolsonaro como um nome
a ser testado como pré-candidata à presidência da República em 2026. Então, no momento em que ela é diretamente envolvida nisso, o PL tem muito receio de como a imagem dela pode ser atingida. Aí você vê aí essas coisas, é uma armação do governo, uma armação do PT para atingir a Michele Bolsonaro. Não faz sentido algum. Todos os ofícios têm data, têm carimbos, tem toda a sua tramitação oficial. O que está se fazendo agora é que o jornal Estado de São Paulo teve acesso a isso e tornou público. Filho Eduardo Bolsonaro também, muitas vezes defendendo o príncipe da Arábia Saudita, o rei da Arábia Saudita, enfim. Teve isso com postagens também juntos com eles e tudo mais. Agora, o governo atual tá meio que curtindo essa história, né? Obviamente. Curtindo, Bocardi. Não dá para negar que eles resolveram fazer desse limão uma limonada e estão adoçando o quanto podem. Por quê? Esse caso aparece no momento em que o governo estava sendo cobrado por ações mais assertivas e definitivas, principalmente na área econômica, né? A gente viu aí na semana passada o Haddad prometer que iria lançar um novo arcabouço fiscal, mas isso parou na mesa do Lula. Eles vão mostrar o texto para o Lula primeiro e depois torná-lo público. Então, esse caso veio para preencher ali a necessidade de ainda fazer um contraponto com o governo Bolsonaro e mostrar os desmandos do governo Bolsonaro. Parecia que esse filme já tinha sido visto, que não tinha mais muito a sair dessa cartola, muito coelho, mas esse caso é um caso grande, um caso vistoso, humoroso, e aí todos os ministros, praticamente, além do próprio Lula, embarcaram na repercussão do caso. Então, o ministro da Justiça disse que vai envolver a Polícia Federal, o ministro da Fazenda, a quem a Receita Federal está subordinada, também falou disso numa entrevista e disse que é impossível imaginar que alguém vá receber um presente de 16 milhões de reais. E o ministro das Comunicações, principalmente, bateu muito nessa tecla, porque existe essa percepção de que ainda hoje o Bolsonaro é mais forte nas redes e sabe operar as redes melhor do que o PT. Então, de alguma maneira, a SECOM hoje é um braço aí dessa comunicação do PT e bateu muito bumbo em cima disso e vai continuar batendo nos últimos dias. Agora, nesse caso, o Juscelino Filho também houve novas revelações. O ministro está reunido, não sei se já acabou, mas a gente não tem informação aí de fim da reunião, mas estava reunido com o presidente Lula para tentar se explicar, mas estava balançando, né? Exato, você lembrou bem, Carol. Esse caso também foi usado para tirar um pouco o foco da cobrança em cima do ministro, porque na semana passada era quase uma notícia por dia, desgastante para ele. Outras vieram no fim de semana e hoje. Triangulação de funcionários fantasmas entre ele e um outro senador do Maranhão. Então, esse caso estava muito em evidência e a pressão pela demissão do ministro muito grande. Esse caso da Michele e do Bolsonaro tira um pouco o ministro do foco central do noticiário. O que ele fez, né, antes da reunião com o Lula? Ele soltou um vídeo em que ele tenta antecipar as explicações que ele daria ao presidente. Então, ele disse que ele devolveu as diárias recebidas para ir a São Paulo para participar de uma reunião curta e depois ficar o fim de semana inteiro para um evento privado. Ele disse também que só usou o avião da FAB para o evento público e não para nada privado, que não foi ao interior de São Paulo nem nada de FAB. E disse que as emendas que ele aprovou quando ainda era deputado não beneficiaram diretamente nenhuma fazenda sua e nem foram usadas para obras privadas, que ele não pode responder por contratações de empresas, mas que não beneficiaram a sua família diretamente, tentou se esquivar disso também. E, por fim, acabou admitindo que tem um patrimônio de 2 milhões de reais em cavalos. O que ele disse? Que ele não declarou ao TSE, mas que constam do imposto de renda dele. Qual é a diferença? É grande. Porque o que você declarar ao TSE, a Justiça Eleitoral já publica imediatamente num site para que todo eleitor saiba qual é o patrimônio de cada candidato. No imposto de renda, não. Essa declaração é privada
e cada um faz a sua ao fisco, mas não torna pública. Então tem uma diferença gritante para um político entre você declarar o imposto de renda e você declarar o TSE. Então as explicações dele foram meio capengas, resta saber se elas vão ser suficientes para convencer o Lula. E aí entra todo aquele cenário, aquele plano de fundo que eu venho discutindo há alguns dias aqui, de que a questão maior é equacionar o papel do União Brasil, e mais até do que a questão desse ministro. Mudando de assunto, essa reunião está acontecendo e qualquer novidade a gente vai informar aqui no ponto final sobre o que ficou acertado. Parece que terminou agora, Bocardi. Estão me informando aqui. A reunião está prestes a terminar e o que as fontes apostam é que o ministro ganhou uma sobrevida, que ele se explicou, devolveu o dinheiro e com isso ganha uma sobrevida e fica sob observação ali por mais um período. Ele está de recuperação, por assim dizer. Depois de sair da UTI. É isso. O ministro Haddad ainda não soltou o texto do marco fiscal, mas hoje detalhou aquele programa Desenrola, né? Também é uma tentativa de vir com pautas que arejem aí o noticiário e que deem boas notícias para o eleitorado. Então, esse Desenrola é um programa para quem está pendurado aí com dívidas no crediário, para quem está inadimplente. Ele lembra um pouco aquele programa que o Ciro Gomes defendeu em 2018 e agora em 2022. Então, o PT fez uma espécie de uma apropriação da ideia do Ciro, ainda na campanha, e agora foi detalhado um pouco. Então, um programa voltado para a renegociação de débitos bancários e não bancários, né, também com financeiras, outros tipos de débitos, e vai ajudar a renegociar o valor de uma dívida total de 50 bilhões de reais e atingir cerca de 37 milhões de pessoas. Tem um pedaço que é em aporte do governo, que vai para um fundo garantidor e que com isso as instituições estariam livres para fazer uma renegociação a juros mais baixos. Então, o impacto para o governo, para o tesouro, de 10 bilhões. E aí a gente vai somando, né? Os pequenos impactos. Então, tem salário mínimo, você tem a correção do reajuste dos servidores, agora esse aporte a um fundo garantidor, o aumento do Bolsa Família, inclusive com mais uma criança. Então, tudo isso vai formando uma bola dos gastos, que é grande, enquanto, como você bem disse, o governo ainda não soltou o tal marco fiscal, tá? Ele antecipou o prazo, então, quer dizer, não tem nenhum atraso ainda no cenário nisso, mas existe uma grande expectativa para ver que proposta é essa que vai vir por meio de lei complementar. Até aproveito para fazer esse reparo. Em algumas entradas na semana passada, eu cheguei a falar que seria por proposta de emenda à Constituição, o que exigiria uma quantidade maior de votos. Mas a PEC da transição mudou isso e facilitou essa aprovação. Então, não vai ser por PEC, vai ser por lei complementar, que requer menor número de votos, mas ainda assim é uma negociação bastante complexa, na qual o Congresso quer ser ouvido, vai tentar pôr um monte de jabuti. Então é importante que o texto seja conhecido logo, até para reduzir essa aflição geral aí, com a necessidade de a gente começar a equacionar os gastos. Vamos com a música? Vamos de música. Bom, hoje não tem outra, né? Marilyn Monroe vai dar a letra desse negócio com... Acho que nem a Marilyn nunca pensou num colar daquele tamanho, vou te falar. E ela canta que os diamantes são das garotas, é isso? As melhores amigos de uma mulher. Quem tá aí pra me dar? There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. There may come a time when a hard-boiled employer thinks you're awful nice, but get that ice or else no dice. He's your guy when stocks are high, but beware when they start to descend. It's then that those louses go back to their spouses. Diamonds are a girl's best friend. Boa,
Boa, Viva Voz. Já tem a de amanhã também, daí é com Rihanna, um pouco mais moderna, Diamonds também. Também podemos. Foram os ouvintes ou foi você que é todo modernoso que lembrou? Não, eu que lembrei dessa na hora que falou de diamante, mas daí você já tinha sugerido, a gente guarda pra amanhã, porque certamente o assunto vai continuar. É isso aí, Shine bright like a diamond. É isso aí. Valeu, Viva Voz. Boa noite, viu? Tchau, gente. Até amanhã. Até mais. Beijo, Vera.